Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da ferramenta Snap. Snap é uma ferramenta muito boa que ajuda principalmente a gente reposicionar objetos e elementos, mas também, como vocês vão ver, ajuda na questão da rotação e da escala. Bom, para mostrar, eu vou deixar aqui só o cubo. A ferramenta Snap ela fica posicionada aqui em cima e é esse símbolo aqui do ímã. Então, se você clicar aqui, ela liga. Clicando no ícone do lado, a gente vai ver vários tipos de snap que a gente pode configurar. O primeiro, que é o padrão, chama Increment. O Increment ele é um snap que vai fazer com que, cada vez que eu mover um objeto, ele vai se deslocar a cada unidade do grid. Fica mais fácil de perceber quando você está numa vista ortográfica. Então, eu vou colocar aqui a vista superior e teclar 5 para eu sair da vista de Perspective para Orthographic. Vou colocar aqui no Wireframe. E quando eu mover esse objeto aqui pelo Y, você vai ver que o centro se desloca a cada unidade aqui do grid, ó. E essa unidade ela é relativa à escala. Ou seja, se eu der um zoom aqui, o meu grid vai chegar uma hora que ele vai mostrar unidades menores. E ele vai grudar nessas unidades menores. Se eu afastar, ele vai interpretar as maiores, ó. Aqui dentro tem uma opção que se chama Absolute Grid Snap. Eu vou desligar aqui o Snap e vou tirar ele, vou colocar ele aqui, ó. Com relação a essa unidade aqui do grid, ó, vou afastar, ele não está encostado na linha do grid. Sem o Absolute Snap, ele vai fazer o snap, mas ele vai continuar nessa posição aqui, ó. Deixa eu ligar aqui o Snap, né? Então, ó, ele vai andando uma unidade, mas permanecendo aqui. Se você ligar o Absolute Grid Snap, ele automaticamente vai grudar na linha do grid, ó, e vai de linha em linha. O Increment, ele também vai servir para rotação e para escala. Se eu escolher aqui rotação, eu vou escolher a escala também, já vou mostrar nele. Vou teclar R para girar, ele vai girar de 5 em 5 graus. Basta olhar aqui no campo de rotação que você vai ver que vai mudar de 5 em 5. Então, isso é muito bom também para quando você quer rotacionar rapidinho dentro de um ângulo divisível por 5. A escala, a mesma coisa. Vou teclar S e ela vai de ponto 1 em ponto 1. Bom, eu vou agora mudar de Increment para Vertex, e aí a gente tem algumas opções a mais. Então vamos lá, como é que funciona? Eu vou fazer uma cópia aqui desse cubo, vou continuar aqui na vista superior, e a partir do momento que Vertex está habilitado, na hora que eu mover esse objeto para perto desse daqui, você vai notar que ele vai grudar em alguns pontos e vai aparecer esse círculo. Esse círculo significa que o Snap encontrou o elemento da configuração. Nesse caso, um vértice. Então, cada vez que eu posicionar o cursor do meu mouse em cima de um vértice, ele vai grudar. Como eu estou na vista superior, ele vai permanecer só no plano X e Y. Ele não vai mover no Z. Mas se eu estiver aqui, ó, numa perspectiva total, vocês vão ver que ele vai grudar em um vértice ou no outro. Por que não está fazendo diferença eu mudar aqui na altura? Ele está sendo colocado na mesma posição. Porque aqui dentro, o menu Snap With está como Closest. No Closest, ele vai usar a parte mais próxima desse objeto e vai alinhar nesse elemento do Snap. Se eu colocar ele aqui para cima, por exemplo, um pouco mais da metade aqui, se eu travar aqui no eixo Z e apontar o meu mouse para esse vértice, ele vai alinhar a parte de baixo.
Por quê? Porque ela estava assim, ó, acima da metade. Essa parte estava mais próxima aqui do vértice. Se eu fizer agora para baixo, ele vai alinhar por baixo direitinho, porque a parte mais próxima desse vértice, desse objeto aqui, era a parte de baixo. Então, assim, fica fácil de eu fazer alinhamentos entre objetos. E também é possível fazer isso usando elementos. Eu tenho esses dois vértices aqui, vou travar aqui no eixo Y e vou apontar o meu mouse para esse vértice. Então, ele vai encostar e ficar alinhado aqui. Existem também as opções Center, Median e Active. No Center, eu vou fazer de novo usando esse objeto aqui, vou usar a vista frontal. Center é o ponto onde está o Origin, isso aqui. Então, eu vou colocar aqui como Center e eu vou mover até esse vértice. Dessa forma, eu alinho o Origin desse objeto nesse vértice aqui. O Median, nesse caso, ele vai funcionar da mesma forma porque eu só tenho um objeto. O Median ele vai ter mais função se eu estiver usando mais de um objeto ou mais de um elemento selecionado. Então, eu vou duplicar aqui, vou selecionar esses dois. Com a opção Median, o que vai vir para a posição aqui do vértice vai ser esse ponto aqui, que é a média entre esses dois objetos selecionados. Active, ele vai fazer o alinhamento com base no objeto ativo. O objeto ativo ele tem essa coloração diferente. Eu estou usando aqui um tema, então a coloração ela muda. Eu vou colocar o tema padrão aqui, só para vocês verem. Esse é o tema padrão. Então, o objeto ativo, quando eu tenho mais de uma seleção, é esse objeto que tem a linha mais amarela. A seleção laranja são dos objetos não ativos. Então, nesse caso aqui, o meu objeto ativo é esse aqui. Se eu quiser que seja esse, basta segurar o Shift e clicar nele. Quando eu fizer o alinhamento desses dois objetos aqui, nesse vértice, ele vai pegar o objeto ativo e não o inativo. Backface Culling. Deixa eu pegar aqui um plano. Se você habilitar o Backface Culling, o Snap não funciona na face que é inversa à normal. Eu vou ligar aqui o Face Orientation e só relembrando que o Face Orientation ele está aqui no Viewport Overlays, Face Orientation. E se você olhar aqui embaixo, ó, essa face vermelha é a face inversa à normal. A face da normal está apontando nessa direção aqui, é azul. Deixa eu fazer uma cópia aqui desse plano. Então, eu vou pegar aqui Backface Culling, vou usar Closest mesmo. Eu vou pegar esse vértice aqui. Você pode ver que nessa posição, o vértice ele interpreta o Snap, ó. Agora, desse lado, porque o Backface Culling está habilitado, ele não pega, ó. Você pode perceber que, às vezes, a gente tem opções diferentes quando está no Object Mode e no Edit Mode. Então, nesse caso aqui, eu estou no Object Mode, o Vertex tem Backface Culling e Align Rotation to Target. Mas, se eu entrar no modo de edição, aparece mais uma opção, que é o Project Onto Self. Quando essa opção está habilitada, que é o padrão, o Snap funciona dentro do próprio objeto. Então, eu consigo usar o Snap com os elementos do próprio objeto. Tem essa opção aqui, que é o Align Rotation to Target. Eu vou mostrar melhor na opção de face. No Edge, vão ser as mesmas configurações, só que eu vou fazer um Snap na Edge. Deixa eu tirar aqui o Face Orientation. Então, com o Edge habilitado e o Snap, né? Ele vai grudar onde tiver Edge, ó. Então, aqui tem Edge, aqui. Ele vai deslizando pela Edge. No Face,
A mesma coisa, eu vou deslizar exatamente na área de uma face. Eu vou destacar o Face para duas situações. Vou pegar aqui um cubo e um cilindro. Então imagina que você quer posicionar esse cilindro exatamente aqui em cima. O Face é uma boa opção, usando a opção Closest. E para isso, esse objeto precisa estar com a área de baixo mais próxima da área de cima. Então, vou colocar aqui numa vista ortográfica. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, aqui é o meio. Se ele estiver aqui abaixo, ele não vai encostar aqui, ó. Ele vai encostar a parte de cima do cilindro. Então, ele precisa estar com a parte de baixo mais próxima, porque a gente está no closest. E aí, só de você arrastar, encontrou a face, ele já está exatamente posicionado na parte de cima do objeto. Então, para colocar objetos em cima da mesa ou no piso, é bem fácil usando essa opção. A outra opção de face é quando você vai colocar... Deixa eu usar esse cubo aqui, ó, só vou diminuir. Vou manter na Closest, mas eu vou usar essa opção aqui, que é Align Rotation to Target. Sem ela, ó, ele gruda aqui nas faces, mas ele fica na rotação dele, ele não altera a rotação. Mas no momento em que eu coloco Align Rotation to Target, ele vai fazer isso, ó, ele vai seguindo as normais da face e vai se adequando à rotação daquela face. Outro uso muito comum para o Snap to Faces é quando você vai fazer retopologia. Então, é muito comum pegar aqui um plano. Eu vou rotacionar esse plano assim. Diminuir. E aí, eu vou tirar aqui o Align to Rotation. Pode ser com ele ou não. Mas você posiciona aqui o plano e com os vértices, ó, você vai reposicionando esses vértices. Aqui eu vou selecionar esse daqui, vou extrudar, ele já vem grudando aqui, ó. Então, para fazer a retopologia, acaba sendo uma ferramenta muito útil. O Volume, ele vai fazer o snap no interior do objeto. Vou pegar aqui, sei lá, um cubo, vou só diminuir. E aí, se eu apontar aqui para o cilindro, ele vai gerar o snap lá dentro. Vou mudar aqui para Center. Então, ele vai pegar o centro desse objeto e vai manter no interior, vai grudar. Toda vez que eu passar no interior desse objeto, ele vai grudar nesse volume como um todo. Essa opção aqui, que só aparece no Volume, que é o Snap Peel Object, eu sinceramente fiz uma pesquisa, não encontrei uma forma de entender o uso dele. No manual também não fala muita coisa. Então, se você souber como usar isso aqui na prática, mostra aí pra gente nos comentários ou manda um link de algum vídeo que você viu, algum material, tá ok? Edge Center. Bem legal essa opção do Edge Center. Diferente do Snap só para Edge, deixa eu pegar aqui um plano mesmo, só diminuir. Ó, eu vou fazer um alinhamento aqui de vértice primeiro, closest, então eu vou alinhar ele nesse sentido, vou trazer ele para cá para poder alinhar assim e assim, ó, com a opção closest. Agora aqui no Edge, só para relembrar, ele vai fazer o snap ao longo da edge, grudando nela como um todo. Porém, a opção Snap Center, ele vai grudar somente no centro da edge, ó, no meio da edge, aqui, ó, de qualquer edge, ó. Edge Perpendicular. Vou fazer usando aqui dois planes. Como é que funciona? Eu vou selecionar esse vértice aqui e eu vou mover ele para cá.
Vou mover ele livremente e quando eu coloquei nesse ponto aqui, com relação à posição anterior, que aqui está sendo marcada com um X, esse aqui é o ponto de um outro objeto que é perpendicular. Lembrando que perpendicular é quando faz 90 graus. Então, desse ponto que o vértice estava até aqui, esse ângulo com essa linha, ela faz um ângulo de 90 graus. Mas é sempre relativo à posição anterior. Então, agora o vértice está nesse ponto aqui. Aqui, ó, eu não vou achar nenhuma perpendicular aqui, porque não tem como, porque ele estava aqui. Ele só vai achar perpendicular nesse ponto aqui. Então, é só lembrar que a perpendicularidade é em relação à posição anterior que o elemento ou que o objeto estava. Você consegue também marcar mais de um tipo de snap. Por exemplo, você pode marcar Snap to Vertex ao mesmo tempo que usa a Edge Center. É só segurar a tecla Shift e ir clicando em quantos você quiser. Aqui está para vértice e centro de Edge. Ó. Existe também múltiplos targets. Eu vou deixar aqui só vértice. E o múltiplo target funciona assim. Digamos que eu vou alterar um pouco o formato aqui desse plano. Eu quero posicionar esse vértice no centro dessa diagonal. Eu vou posicionar o cursor do meu mouse nesse vértice aqui, vai aparecer a bolinha, e aí eu teclo A. Com A, ele marcou o primeiro posicionamento que eu quero de referência lá, ficou um círculo laranja. Agora eu venho aqui e coloco o meu mouse eu tenho que manter o botão do mouse pressionado, tá? Então, vou fazer de novo, ó. Vou arrastar para cá, ele grudou ali, teclo A. Aí, com o botão esquerdo pressionado, eu indico o outro vértice, é aqui. Nesse ponto, é a média entre esses dois vértices. Soltei, ele fica na posição. E tem também uma coisa que é com relação à ativação e desativação da ferramenta Snap. Eu não costumo usar com ela ativada por aqui, a não ser que eu esteja fazendo uma retopologia. Eu vou desligar e eu vou só apertar Ctrl. Enquanto a tecla Ctrl estiver pressionada, o Snap funciona. Ó. Se eu soltar o Ctrl, ele desliga. Então, eu faço assim porque é bem mais rápido. Imagina que eu tenho uma situação tem aqui esse outro plano aqui. Então, eu quero alinhar essa face aqui nessa. Eu vou pegar aqui, vou segurar Ctrl, vou colocar aqui nesse vértice, com o Ctrl ainda pressionado aqui e aqui. Soltei o Ctrl, desliguei o Snap. Então, não preciso ficar indo toda hora aqui, liga, desliga, liga, desliga. Outra coisa é a forma de você selecionar que tipo de snap que você vai usar, também você não precisa vir aqui no menu. Basta você usar a combinação Ctrl Shift Tab. E aí você escolhe qual que vai ser o snap e pronto, segura o Ctrl e ele já vai funcionar. Bom, eu acho que eu cobri tudo que tinha de snap. Se tiver faltado alguma coisa, sentiu falta de algo ou ficou em dúvida, coloca nos comentários aí e eu tento responder para você, ok? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.